Ikomiki Domoe talvez seja um dos personagens mais desconhecidos de Bleach devido à popularidade meio que baixa da novelização Can't Fear Your Own World. Mas eu tenho que dizer que esse Hollow é simplesmente monstruoso. E se você não se surpreender com ele, então nada em Bleach vai te surpreender mais. Então, como sempre, inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade por aqui. Então, sem delongas, nos dias primitivos da Soul Society, o Hollow que se tornaria Ikomiki Domoe era apenas um Hollow de classificação Adjukas, excepcionalmente poderoso. E devido a esse potencial e poder de Ikomiki Domoe, ele era respeitado até mesmo por Baragan, que era o rei de Huecomundo. E os dois fizeram um pacto para nunca interferirem nos negócios um do outro. Em algum momento no passado, antes que os Shinigamis tivessem acesso a Zanpakutos, Ikomiki Domoe atacou a Soul Society e até mesmo derrotou o jovem Yamamoto antes de virar sua mira na tentativa de devorar o próprio Rei das Almas. No entanto, o Hollow foi derrotado pelo lendário Ichibe, que usou a Ichimonde para apagar o nome do Hollow, visto que era praticamente impossível purificar esse Hollow porque ele continha muitas almas dentro dele. Então, Oetsu selou o Hollow dentro de uma Zanpakuto e Ichibe usou a Ichimonde para renomear o Hollow para Ikomiki Domoe. A Zanpakuto então foi escondida por Oetsu até a invasão do Vandereich à Soul Society. Então, Tokinada roubou essa espada durante o caos e a presenteou ao seu novo portador, Hikone. Então, como vimos, Ikomiki Domoe na verdade não é o nome real desse Hollow. Na verdade, nunca soubemos o real nome dele. E esse nome foi dado a ele porque ele foi selado por Ichibe dentro de uma Zanpakuto. E o mais insano de tudo é que o nome Ikomiki Domoe foi dado a ele para reduzir o seu poder praticamente ilimitado. Por incrível que pareça, meus amigos, Ikomiki Domoe não é nem mesmo um Vasto Lord, mas sim um Adjukas, uma evolução anterior aos Vasto Lords, por assim dizer. Mas sinceramente, no caso de Ikomiki Domoe, isso não quer dizer muita coisa, visto que qualquer Vasto Lord na existência é só um brinquedinho para ele. Ikomiki Domoe é um Hollow incrivelmente orgulhoso e arrogante, e é completamente insultado quando um Shinigami normal expressa ou demonstra acreditar na menor possibilidade de alguém estar no mesmo nível que seu portador atual, que era Hikone. Da mesma forma, ele acha hilário e ridiculariza a mera ideia de um Arrancar tão jovem quanto Grimmjow querer ser o governante de Huecomundo. Ikomiki Domoe também parece ter algumas crenças estranhas em relação aos Arrancars femininos, pois ele acreditava que Haribel e Nel eram apenas amantes de Baragan, ao invés dos poderosos governantes que elas realmente são. Mas apesar de tudo isso que eu falei, Ikomiki Domoe tinha um certo respeito por Baragan e ficou muito triste quando soube que ele tinha morrido. Sem contar que Ikomiki Domoe é extremamente vingativo por natureza e jurou vingança contra a Guarda Real por tê-lo derrotado milênios atrás. Pensa em um cara mordido. Mas apesar de ele ter sido transformado em uma Zanpakuto, Ikomiki Domoe não tem uma verdadeira lealdade com seu portador e só é forçado a obedecer por alguém que tiver um Heiatsu imenso. No momento em que a Heiatsu de Hikone foi reduzida a um nível abaixo de Ikomiki Domoe, a Zanpakuto tentou devorar ela. Então, sabendo um pouco desse background, vamos nos focar um pouco mais nas habilidades de Ikomiki Domoe. Ikomiki Domoe é repetidamente dito de possuir quantias colossais de Heiatsu, que superam até mesmo Arrancares nascidos ou que se transformaram em Vasto
Lord. Seus níveis de Reiatsu impressionaram até mesmo Baragan, um Hollow que sabemos que é muito poderoso em seu próprio mérito. E Komiki Domoi é descrito como um fornecimento inesgotável de energia espiritual. Esse nível de poder permitiu que Komiki Domoi derrotasse até mesmo o jovem Yamamoto. Embora Yamamoto não tivesse acesso à sua Zanpakuto, mas ainda assim era extremamente poderoso. Mas sinceramente isso é irrelevante, porque a verdadeira especialidade de Komiki Domoi é uma habilidade muito similar à habilidade do Arrancar Aroniero, que é o potencial de evoluir infinitamente através do consumo do poder de outros seres. Ou seja, Komiki Domoi pode acumular infinitamente o Reiatsu completo de qualquer um de suas vítimas. E mesmo que Komiki Domoi permaneça um Adjukas e não evolua um Vasto Lord, o seu poder excede tranquilamente o poder de Vasto Lords. E antes de ser selado, seu poder continuou a crescer a tal ponto que até Baragan, um dos primeiros Vasto Lords, reconheceu a força de Komiki Domoi e o chamou de calamidade intencional. Então me digam se o cara é ou não é bolado. E quando Komiki Domoi assimilou alguns fragmentos do Rei das Almas, que faziam parte de Hikone, Komiki Domoi ganhou a habilidade de se libertar da maldição que a Ichimonde colocou em seu nome e ficou a 100% de seu poder pela primeira vez desde sua derrota. E devido à grande quantia de almas que ele assimilou ao longo de sua vida, Komiki Domoi, como eu disse anteriormente, não pode ser purificado por uma Zanpakuto como um Hollow convencional. Na verdade, mesmo depois de ser esmagado pelo poder total da Nozarashi de Zaraki Kenpachi, Komiki Domoi ainda continuou vivo, embora enfraquecido e inconsciente. Por causa disso, apagar completamente a existência de Komiki Domoi seria desastroso para o balanço das almas, visto que ele possui inúmeras almas dentro dele. E foi por isso que Ichibe escolheu selar Komiki Domoi dentro de uma Zanpakuto. Em sua forma Hollow, Komiki Domoi é uma criatura humanoide gigante, com torso longo e braços alongados que quase chegam no chão. Seus membros anteriores terminam em grandes garras, enquanto suas pernas são muito mais curtas. Komiki Domoi não tem um pescoço visível. Ao invés disso, a sua cabeça é uma extensão de seu corpo, e sua testa está coberta de marcas hexagonais, enquanto uma estrutura se estende do nariz até as bochechas, terminando em grandes círculos ao lado das marcações hexagonais. E o mais engraçado é que ele parece ter uma longa barba que se estende por baixo de sua máscara Hollow. E assim como todos os Hollows, Komiki Domoi pode abrir livremente portais para a garganta para viajar entre os reinos. Mesmo como uma Zanpakuto, ele pode fazer isso por comando ou por sua vontade própria, como quando ele sente que a vida de seu portador está em perigo. E apesar do volume insano de Komiki Domoi, ele já demonstrou uma velocidade incrível em batalha, permitindo que ele executasse com facilidade golpes poderosos em outros oponentes rápidos como Grimmjow, Haribel, entre outros. Komiki Domoi pode disparar um Cero poderosíssimo de seu único olho, e ainda quando ele absorve o Reishi ao seu entorno, Komiki Domoi pode regenerar rapidamente quase qualquer lesão, devido à sua natureza única por ser uma Zanpakuto forjada a partir de um Hollow. Komiki Domoi tem vários comandos de liberação, e cada um desses comandos extrai certas quantias de seu poder, um processo que se assemelha muito aos comandos Shikai, e cada lançamento subsequente extrai mais do verdadeiro poder de Komiki Domoi. O primeiro comando de liberação é Orbite as Estrelas, Komiki Domoi, e a lâmina se transforma em um enorme braço oco que pode atacar inimigos por conta própria. O segundo comando de liberação é Anote o Funeral deles, Komiki Domoi, e a Zanpakuto então se transforma em um gigantesco Hollow, conhecido por ser do tamanho de Yami quando ele usa sua Resurrection.
Nessa forma, Ikomi Kidomoi pode gerar vários e variados Hollows para devastar os oponentes. Ainda é dito que cada Hollow que ele cria se assemelha a Adjukas tanto na aparência quanto no poder. Cada um deles são Hollows extremamente poderosos. O terceiro comando de liberação de Ikomi Kidomoi se chama Apareça e Seja Arruinado Ikomi Kidomoi. E ele então se transforma em um grande Hollow, bem humanoide, mas ele é bem menor que a sua forma anterior, mas ainda assim é do tamanho de uma casa. Enquanto ele está nessa forma, ele se assemelha a um Adjukas, e seu poder é maior do que um Arrancar nascido de um vasto Lorde. Ele ainda pode jogar imensas rajadas de Heiatsu, que até mesmo machucaram 13 espadas poderosos que se defenderam do ataque e mesmo assim foram feridos. A última forma, conhecida como Ikomi Kidomoi Horaku Hakei, essa frase é dita de ser o verdadeiro nome e o nome completo que Ichibe concedeu a Ikomi Kidomoi. Essa forma, que Hikone compara a uma Bankai ou Resurrection, permite que Ikomi Kidomoi se funda com seu portador e extraia ao máximo o poder de ambos. Quando foi usado por Hikone, a lâmina de Ikomi Kidomoi permanece a mesma, enquanto a própria aparência de Hikone começa a se assemelhar à de um Hollow. A esclera dos olhos de Hikone fica preta, enquanto um terceiro olho, semelhante a uma das formas Hollow de Ikomi Kidomoi, aparece em sua testa. A máscara e a barba Hollow de Ikomi Kidomoi também são visíveis na parte inferior das costas de Hikone. E nem é preciso dizer que essa forma é completamente insana, pois o próprio Hikone já é um ser extremamente poderoso, e com sua Resurrection, ele aumenta muito mais o seu poder. O próprio Hikone é mencionado em Can't Fear Your Own World de ter somente 3 seres na existência que podem bater de frente com ele em força bruta, ou seja, uma boa e velha luta justa de pura porradaria. E essas pessoas são Zaraki Kenpachi, Ichigo e Aizen. Então, podemos ver que Hikone, junto a Ikomi Kidomoi, é completamente insana e um verdadeiro testamento ao poder de Ikomi Kidomoi. E para vocês terem uma ideia do quão insano Ikomi Kidomoi é casualmente, que nem mesmo Grimmjow, Haribel e Neliel na sua Resurrection. Vale lembrar que na novelização todos estão muito mais poderosos. Nem eles conseguiram tancar ataques de Reishi de Ikomi Kidomoi, visto que ele jogou uma grande quantia de projéteis e machucou eles todos. Haribel usou um escudo de água para tentar defender, mas mesmo assim foi ferida. E isso foi antes de ele receber o seu verdadeiro nome. E foi necessário os esforços combinados de 3 Vastolords, 4 Quincies, ou seja, Bambieta, Candice, Lilhoto e Nananá, e ainda um Gran Reicero de Grimmjow e um Desgarron de Lupe. E apesar de Ikomi Kidomoi ter sido severamente machucado, esse não era seu poder total, e ele foi forçado a retornar a Zanpakuto por Hikone. Infelizmente, nunca tivemos a oportunidade de ver seu poder total, porque assim que ele recuperou 100% da sua força e absorveu os fragmentos do Rei das Almas em Hikone, Zaraki o derrotou com um único golpe de sua Shikai. Mas isso não tira seu mérito, e Ikomi Kidomoi é um personagem completamente insano. E como podemos ver, possivelmente o Hollow mais poderoso na existência de Bleach. E ainda é dito que a Heiatsu de Ikomi Kidomoi desencadeia um medo primitivo em Shinigamis e Quincies. Absurdo, não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Alessandro, DJ007 e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros
pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.